Paz do Senhor para todos, dessa feita com mais um vídeo aqui no canal, e hoje nós vamos falar sobre o aborto. O que é o aborto? É pecado abortar? Quando a vida começa? Afinal, na fecundação ou com alguns meses depois da gestação? O que diz a Bíblia sobre o aborto? Para iniciar, eu vou ler um texto em Salmo capítulo 139, versículo 16, que diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então vamos lá. Nos dias em que nós estamos vivendo, cada vez mais é um assunto que tem sido debatido, né? Vez ou outra o STF entra nesses assuntos, os deputados entram também nessa questão, leis muitas das vezes são inseridas no Congresso para que seja liberado o aborto, né? Então, o aborto, na verdade, na visão cristã, evangélica, principalmente, é uma agressão à dignidade humana e é a inviolabilidade do direito à vida. Em nossos dias, muitos segmentos da sociedade se mostram favoráveis ou simpatizantes à prática do aborto. Acerca desse assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e a fonte da vida. Está em Gênesis 2:7, está também em Jó 12:10. E somente Ele tem o poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Então, nós vamos abordar aqui esse conceito de aborto, embrião, feto, como seres humanos, os tipos de aborto e suas implicações éticas na nossa sociedade. A verdade é que o aborto é o massacre dos poderosos contra os inocentes. Como diz um certo pastor, por que é que não deixa nascer e mata com porrete? Porque a única diferença de matar depois que nasce é o tamanho da criança, porque lá dentro do ventre ela está menor, ela ainda está se formando, e quando nasce deixou se formar, crescer mais, mas lá no ventre já é uma vida. A mulher que está grávida, que ela agora está com seu primeiro filho no seu ventre, ela não deve dizer eu vou ser mãe, eu sou mãe, porque lá dentro dela já tem uma vida. O marido já diz eu sou pai, porque já tem uma vida ali dentro. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, dar um like, clicar no sininho para receber as notificações. Quero pedir também para você acessar o nosso site, eu vou deixar aqui embaixo o site institutochamaviva.site. Você vai acessar e vai ter muita coisa boa lá para você, e a cada dia a gente vai atualizando lá notícias gospel, nós vamos trazer esboços de pregação, estudos de pregação lá dentro do nosso site. Então salva aí no Google, aí no seu computador, no seu celular, no seu tablet, para você estar sempre por dentro das novidades no nosso site. Então vamos lá. Conceito geral sobre aborto. A palavra aborto é formada por dois vocabulários latinos. AP, privação, AP que significa privação, ou hortus, nascimento, que juntos significam a privação do nascimento. O substantivo aborto deriva do verbo latino aborior, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário de orior, nascer ou aparecer. Assim, conceitualmente, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. Esta interrupção pode ser involuntária ou provocada. Em segundo lugar, o aborto no contexto legal. O Código de Hammurabi, 1810-1750 a.C., condenava o aborto. No Código de Napoleão, 1769-1821, era crime hediondo. No Código Criminal do Império no Brasil, em 1830, era proibido. Hoje, a legislação brasileira permite apenas nos casos de risco de morte à mulher, estupro e anencefalia. Nos demais casos, o aborto ainda é crime. Esse estudo está um pouco, faz um tempo já,
mas agora há pouco já houve alguma mudança nessa questão do aborto, né? Mas na época estava no artigo 124. No entanto, no Congresso Nacional, o projeto de leis transmitam com a proposta de legalizar em qualquer caso. Tem gente lá da esquerda que colocou projeto de lei lá dentro do Congresso Nacional para liberar o aborto em qualquer caso. A mulher engravidou, a mulher é irresponsável, tem relação sexual com vários homens, né? E aí não se previne, não usa preservativo, não usa anticoncepcional. E é claro que o anticoncepcional às vezes pode falhar e ele impede, muitas das vezes, de que ela engravide, mas não impede de uma DST, de uma doença sexualmente transmissível. Então muita gente irresponsável iria se beneficiar, entre aspas, dessa liberação total, dessa bagunça de abortar de qualquer jeito. E com qualquer mês de gravidez, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 8, até 9 meses de gravidez, aborta. Então isso seria uma vergonha, e é uma vergonha para qualquer país que tenha isso liberado, e nós cristãos vamos sempre dizer não ao aborto, porque é um crime. Aborto é matar uma vida inocente, uma vida que não pode se defender. Se você assistir um vídeo no YouTube do maior abortista, o que era o maior abortista americano, que se arrependeu e não quis mais praticar o aborto, pesquisa aí no YouTube, eu não lembro agora o nome do vídeo, mas mostra lá a prática do aborto em si como é, a briga do feto pela sobrevivência do bebê, daquela criança, a dor que ele sente com aquelas agulhas. Existem várias formas, né, de praticar o aborto, mas sempre o sofrimento é tremendo da criança que está ali e que não pode se defender. Então o aborto é assim um massacre dos poderosos contra os inocentes. E a Igreja de Cristo tem que se posicionar contra o aborto. E as pessoas têm que ser responsabilizadas e ter consciência. Quer ter relação sexual? Então preserve-se. Os preservativos, faça alguma coisa, mas não engravide à torta e à direita para querer abortar, matar a criança. Antigamente as mulheres tomavam muito chá, abortavam de forma clandestina. E aí vem esses políticos de esquerda dizer que aborto é uma questão de saúde pública, que é para não fazerem de forma clandestina. Aí o SUS tem que realizar o aborto assim de forma liberal. Não, o SUS deveria conscientizar as mulheres, os homens a terem responsabilidade. Porque se sabe que quando tem uma relação sexual, pode vir a acontecer uma gravidez. Então por que não usar o preservativo? Por que ser irresponsável desse tipo? Aí é claro que vem outras questões polêmicas, mas no caso do estupro e tal, a Bíblia condena o aborto em qualquer hipótese, seja em uma irresponsabilidade, seja por um estupro, porque a criança não tem culpa do que o camarada, do ato diabólico, mal que o camarada fez. Ele tem que responder pelo que ele fez, ser preso. As leis têm que ser mais rígidas para que diminuam a quantidade de estupros, de abusos sexuais que nós temos aqui no Brasil. Mas não existe rigidez nas leis, os políticos não se preocupam em criar leis mais rígidas, mas sim em liberar aborto, para que mais crianças sejam assassinadas dentro dos ventres da sua mãe. Aquela criança ali, que foi, muitas das vezes, está sendo gerada através de um abuso sexual, lá na frente, se aquela mãe criar aquela criança, der amor àquela criança, pode ser quem vai sustentá-la, quem vai ajudá-la na sua velhice, quem vai estar do seu lado. Tem vários testemunhos assim. Agora, se a mãe não quer, deixa a criança nascer, doa, né? Faz uma doação, tudo de acordo com as leis, para que alguém possa adotar. Tem muita gente que não pode ter filhos e quer adotar. Agora, matar é algo antibíblico. E abortar é sim matar uma vida humana. Na lei mosaica, por exemplo,
provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como um ato criminoso, está em Êxodo 21, 22 e 23. No sexto mandamento, o homem foi proibido de matar, está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que significa literalmente não assassinar. Os intérpretes do Decálogo concordam que o aborto está incluso nesse mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto peca contra Deus e contra o próximo. O aborto na história da igreja. O ensino dos 10 apóstolos no século I, chamado de Didaquê, ou Didaque, condena o aborto. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaque 2:2. O apologista Tertuliano, que viveu entre 150 a 220, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida. E quem impediu o nascimento é um homicídio antecipado. O polemista Agostinho, que viveu entre 354 e 430, é o teólogo Tomás de Aquino, 1225 e 1274, ele viveu, considerava um pecado grave interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então, aborto é sim matar uma vida humana. Agora, para encerrar, quando começa a vida? Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide e o óvulo se fundem, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo fecundando no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre o 7º e o 10º dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Tem ainda os que indicam o começo da vida quando o feto tem condições de se desenvolver fora do útero, por volta de 25 semanas de gestação. E também os que defendem a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Então isso é uma divergência que existe entre os cientistas. Agora, o que diz a Bíblia? Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação divina. A palavra de Deus, ela ensina que a vida inicia na fecundação. Jeremias 1:5. O rei Davi descreve sua existência como ser vivo desde o início da concepção. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Esta nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Então, biblicamente, a vida começa na concepção. E tem vários cientistas que concordam com isso, à luz da ciência, que a vida começa na concepção. É claro que tem os que divergem. Então, devido a muitas divergências, nós cristãos temos que ir para onde? Para a Bíblia. E segundo a Bíblia, a vida começa assim, na concepção. Qual é a posição da igreja? Agora, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo. Apoiada nas Escrituras, a Igreja de Cristo defende a dignidade humana desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. 1 Samuel 2:6. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo 3:8. Sabiamente, a posição oficial das Assembleias de Deus no Brasil foi assim echarada. A CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, é contrária a essa medida, aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Isso foi uma carta que foi exposta em Brasília, na 41ª AGO da Assembleia de Deus, da Convenção Geral, melhor dizendo, da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, em agosto de 2013. Então, nós que somos assembleanos, essa é a nossa visão a respeito do aborto. O aborto é crime perante Deus, perante a sua palavra. É tirar, é matar uma vida
humana. Então você que é cristão, diga não ao aborto. Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.